Um malabarista lança uma de suas bolinhas com velocidade inicial de 3 metros por segundo, com um ângulo de 45 graus com a horizontal, conforme representado na figura a seguir. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Primeiro, a velocidade que ele lançou o objeto, ela está formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, que eu até tracei a setinha vermelha aqui para mostrar para vocês. Se ele está lançando com um ângulo de 45 graus, o que a gente tem que saber? Que é um lançamento oblíquo, que desde o início ele já vai ter uma componente ortogonal da velocidade na horizontal e ele vai ter uma componente ortogonal da velocidade na vertical. Isso quer dizer que este corpo vai ter uma velocidade horizontal e também vai ter um movimento, uma velocidade vertical, ok? Vimos que se a única força que está atuando no corpo é a força preso, já que ele não está em contato com nada e desprezou-se a resistência do ar, vai estar atuando nesse corpo uma aceleração, que é a aceleração da gravidade gerada pela ação da força-peso. Então, ao longo de todo o lançamento, ele vai ter uma aceleração para baixo, que é a aceleração da gravidade. Em todos os lançamentos que a gente vai estudar, vai ser isso. O corpo não vai estar em contato com nada e despreza a resistência do ar, então a única força que vai estar atuando é peso. E aí, consequentemente, o corpo vai estar sob a ação da gravidade, ok? Fazendo com que o movimento horizontal não tenha nenhuma aceleração, seja um movimento uniforme. Então, a velocidade que o corpo ganhou horizontalmente no início do lançamento, ela vai se manter ao longo de todo o lançamento horizontal, todo o movimento horizontal, desculpe-me, e o movimento vertical vai ser um movimento com uma aceleração na direção da velocidade, uma aceleração constante. Então, vai ser um movimento uniformemente variado. Sobe retardado e desce acelerado, ok? Nós vimos graficamente, no gráfico de velocidade por tempo, que o movimento horizontal, no gráfico de velocidade em função do tempo, vai ser um movimento uniforme. Então, ele vai ter este perfil gráfico, ok? Vimos que o movimento vertical, ele vai ser uniformemente variável, sobe retardado e desce acelerado. Então, ele vai ter momento que a velocidade vai ser positiva, ele vai ter momento que a velocidade vai ser negativa. Então, em outras palavras, ele vai ter momento que o movimento vai ser progressivo durante a subida e retrógrado durante a descida, ok? Durante a subida, retardado até ele parar. No momento que a função cruza o eixo X aqui, é o momento em que a velocidade é zero, é o instante que ele está no ponto mais alto da trajetória. E depois a velocidade inverte, passa a ser negativa e volta a aumentar. Vimos que, se a gente considera o nível inicial igual ao nível final, a altura que ele vai subir é igual à altura que ele vai descer, ok? Vimos também que os dois movimentos acontecem simultaneamente. Então, o tempo que acontece todo o movimento horizontal vai ser o tempo que o movimento vertical acontece a sua subida e a descida, ok? O resto a gente sabe que
do tempo total do movimento, metade do tempo o corpo vai passando subindo, a outra metade vai passar descendo. Em módulo, a velocidade com que ele saiu da mão do lançador, da pessoa, vai ser igual ao módulo que ele retorna. A diferença é que há uma inversão de sentido. Ok? Beleza? Show de bola, então. Vamos lá. Toda questão de cinemática, ela acontece nesses 4 passos que eu sempre falo para vocês. Primeiro, interpretar a situação. Então, a gente interpretou a situação enxergando que a bola vai percorrer horizontalmente com velocidade constante. Ao longo disso, ela vai subir e descer de tal forma que ela executa uma trajetória parabólica. Ok? No ponto mais alto, eu sei que a velocidade vertical sempre vai ser 0, só vai existir a velocidade horizontal e ao longo de todo o movimento existe a atuação da gravidade. Foi? E aí a discussão gira em torno dessa interpretação. Depois que a gente interpreta, a gente classificou os movimentos e classificando os movimentos a gente teve condição de construir os gráficos de velocidade por tempo deste movimento de forma muito mais facilitada. Não é isso? Legal. E aí, vamos analisar as alternativas. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que... Então, ele está querendo marcar o que é correto. A altura máxima é 45 centímetros. Aonde que eu vou achar a altura máxima desse corpo? A altura máxima desse corpo eu vou achar na área do gráfico, representando o movimento de subida. Então, essa aqui que vai ser a área da altura máxima. Legal? O alcance horizontal máximo D é de 90 centímetros. Aonde que eu vou achar o alcance horizontal máximo? Na área do gráfico do movimento horizontal. Então, a distância aqui, ela vai ser encontrada na área do gráfico do movimento horizontal. Ok? Então, o alcance horizontal aqui, a distância horizontal, vai estar na área do gráfico velocidade por tempo do movimento horizontal. Esses dois de cálculo, estou passando, daqui a pouquinho a gente pensa neles. Continuando o raciocínio. A energia cinética da bolinha no ponto H é máximo? O ponto H na questão, ele está mostrando o ponto de, se não for a altura máxima, ele está caminhando para ser a altura máxima, ok? A energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos. Então, quanto mais intenso for o movimento do corpo, maior vai ser a energia cinética. Então, se a gente parar para pensar, ao longo de todo esse movimento, a velocidade vertical vai diminuindo até chegar no ponto mais alto e depois ela volta a aumentar. Então, todos os outros pontos em relação ao ponto H, vai existir a velocidade horizontal, no qual não existe no ponto H. Então, se a gente parar para pensar, todos os outros pontos em que não seja a altura máxima, a velocidade resultante no corpo vai ser maior que a velocidade horizontal, porque além de ter a velocidade vertical, vai existir também a velocidade horizontal. Além da velocidade horizontal, desculpa, vai existir também a velocidade vertical. E quanto maior for a velocidade, maior é a energia cinética. Então, a energia cinética da bolinha no ponto H não é máxima, ela é a mínima, porque é o ponto de menor velocidade que tem. Ok? E aí ele pergunta o tempo para atingir a bolinha e pergunta que a energia mecânica da bolinha ao atingir a outra mão do malabarista
é nulo. Nós não discutimos isso ainda, mas energia mecânica é a soma da cinética mais potencial. Se ela chega com velocidade na mão do corpo, do lançador, ela chegou com alguma energia mecânica. Tá? Então, a C e E de energia, elas estão equivocadas. Legal. E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer aqui? Todas as informações que a gente tem agora, nós vamos colocar no gráfico de velocidade por tempo e depois a gente vai tentar obter as informações a partir do cálculo. Que cálculo? Cálculo de área ou cálculo de inclinação de cada um dos gráficos, ok? Então, vamos lá. Em relação ao gráfico do movimento horizontal, eu só consigo obter informação a partir da sua área. Então, em relação ao movimento horizontal aqui, eu vou calcular somente a área. O que a área desse gráfico me dá? A distância. Como é que eu calculo essa área do gráfico? A área formada é a região entre a função e o eixo x, então a área formada foi esse retângulo que está entre a função e o eixo x do movimento horizontal. E aí, a área de um retângulo é base vezes altura, onde a base é o tempo e a altura vai ser a velocidade horizontal. Então, neste caso aqui, eu vou ter que decompor a velocidade, porque a velocidade que ele me deu foi a velocidade resultante do corpo, a velocidade na diagonal, então eu vou ter que decompor para achar a velocidade horizontal e a velocidade vertical, ok? Então, pensando na decomposição desses vetores, eu tenho uma boa notícia para a gente, que ao decompor a velocidade na diagonal, eu vou ter duas componentes ortogonais, a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Como o ângulo é de 45 graus, a velocidade vertical ela vai ser igual à velocidade horizontal. Tá bom? E como que eu calculo essas velocidades vertical e horizontal? Lembre que a componente ortogonal ela sempre vai ser dada pelo vetor que lhe deu origem, vezes cosseno ou seno de algum ângulo. Como aqui cosseno e seno de 45 é o mesmo valor, tanto faz qual eu vou usar. Então, a velocidade horizontal e a velocidade vertical, ela vai ser igual V, que é 3 metros por segundo, vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos considerar a raiz de 2, 1,4. Então, cosseno de 45 dá aproximadamente 0,7. Isso quer dizer que a velocidade horizontal e a velocidade vertical é aproximadamente 2,1 metros por segundo. Então, eu tinha que fazer isso inicialmente para eu conseguir achar o valor da velocidade horizontal, da velocidade vertical e, consequentemente, eu separar os dois movimentos. Foi? Então, agora, o que eu posso fazer? Eu já sei calcular a área do gráfico. Então, a velocidade horizontal é igual a 2,1 e o tempo, eu não sei, foi chamado de T. Ok? Beleza? Então, aqui, no movimento horizontal, a conversa parou. Pensando no movimento vertical, as informações que a gente vai ter vai se dar tanto pela inclinação quanto pela área.
Então, se a gente pensar aqui pela área do movimento vertical, eu posso pensar aqui na área formada entre a função e o eixo x, pensando somente aqui na subida. Porque o movimento da descida, ele vai ser semelhante ao movimento da subida. Então, basta pensar na área do movimento positivo. Então, o que eu posso afirmar? Que essa área, ela vale a altura máxima, que na questão chamou simplesmente de H. Essa área é um triângulo em que a base é t sobre 2, porque t é o tempo total que o corpo movimentou, então passou metade do tempo subindo, a outra metade descendo, vezes a altura, que é a velocidade vertical, que é 2,1. Isso tudo dividido por 2. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Se eu deduzir essa equação aqui, né? Se eu começar a desenvolver o raciocínio matemático, eu vou ter que a altura é igual a 2,1 t, isso tudo dividido por 4. Ok? Continuo ainda não conseguindo chegar a nenhuma conclusão, porque eu gerei duas equações, mas essas equações me dão 3 incógnitas. Eu só consigo resolver um sistema quando o número de equações for igual ao número de incógnitas. Então, o que eu faço? Vamos tentar desenvolver a inclinação. Inclinação, vou colocar aqui de amarelo. Amarelo não, que vai ficar isso de laranja. Então, pensando na inclinação, eu sei que a inclinação do movimento vertical, ela vale o valor da aceleração. Só que como a inclinação está decrescente, o valor da aceleração vai ser negativo. Provavelmente nessa questão, na formatação original dela, né, em algum local na prova eles devem ter dado que o valor da gravidade em módulo é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa inclinação que é a gravidade, ela vai valer aqui menos 10. Então, a inclinação é menos 10, e a inclinação é igual à variação de y, que eu vou pegar essas duas coordenadas aqui. Então, a variação de y vai ser 0 menos VV, ou seja, vai ser menos a velocidade vertical, dividido pela variação de x, que é t dividido por 2. Ok? Acho que fica até melhor representado assim, para vocês enxergarem melhor a visualização. Quer ver? Assim vai ficar melhor. Foi? Beleza? Então, desenvolvendo o raciocínio matemático dessa equação da inclinação, eu vou ter que 5t é igual à velocidade vertical. Ok? E aí eu cheguei em outra
equaçãozinha. Beleza? E sei que a velocidade vertical, na verdade, desculpe-me, eu sei que a velocidade vertical ela vale 2,1. Então, se a velocidade vertical vale 2,1, eu tenho que 5t é igual a 2,1. Então, que o tempo vai ser igual ao quê? 2,1 dividido por 5. Isso dá aproximadamente 0,42 segundos. Ok? 0,42 segundos. Então, 0,42 segundos é o tempo total. 0,42. Foi? Então, se ele gasta 0,42 segundos no movimento total, ele vai gastar 0,21 segundos para subir, 0,21 segundos para descer, de tal forma que eu posso confirmar que a D está errada, que ela fala que o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, o tempo de subida é de 0,6 segundos. Não, ele é a metade do tempo total, que a gente viu que é 0,42 segundos. Ok? Se eu achei o tempo total, eu acho o resto todo. Olha só, eu acho aqui que, por exemplo, que a distância, então, ela vai ser 2,1 vezes o tempo total, que é 0,42, ok? 2,1 vezes 0,42 dá 0,882. 0,882 o quê? Metros. Esse foi o alcance horizontal do corpo, ok? Então, o alcance horizontal do corpo foi aproximadamente 0,882 metros, que dá aproximadamente 90 centímetros. Então, eu posso afirmar que a letra B ela está correta, ok? Aproximada ali, 0,88,2 metros. Legal. Então, a ela tem que estar errada. E a altura, ela não vale 2,1t sobre 4? Então, eu posso desenvolver o raciocínio aqui, em que a altura vai ser igual a 2,1 vezes o tempo, que é 0,42, isso tudo dividido por 4. Então, dá mais ou menos aproximadamente 0,2. Isso dá aproximadamente 2,1 vezes 0,11. Isso dá aproximadamente 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros a altura máxima. Posso concluir, então, que a letra A está errada. Beleza, galera? Então, sempre lembrar isso. Questão de cinemática escalar, esses 4 passos. Primeiro, nós interpretamos a situação.
Depois nós classificamos o movimento, depois construímos os gráficos para organizar as informações, por fim, fizemos os nossos cálculos a partir da área e inclinação desses gráficos de velocidade por tempo. Foi?